E ele começou a vender essa parte de produto para telhado, para pintar telha. E foi aí que surgiu a resina, né? Tanto que a gente fala que é uma categoria onde a gente é pioneiro. Sim. É muito conhecido quando se fala de Hidronorte, da resina. E aí surgiu nisso, depois que começaram a implementar aí as tintas e todos os outros produtos. Eu acho que a Hidronorte participa do programa desde o início, é uma coisa que tem muita relevância pra gente lá dentro. Hoje também é referência em outras categorias, mas a gente tem muito forte aí essa força e esse DNA das resinas, muito voltada a essa identidade de proteção, né? Então, existem marcas de tinta que o foco é muito a cor, a variedade de cor, tintométrico, a gente tem também isso, mas o Matheus traz muito esse conceito de tinta além da cor. A gente quer dar cor, quer colorir, quer mudar, mas a gente tem muito esse conceito de proteção. A gente tem que transmitir para o consumidor essa confiança de que ao comprar a tinta, ele vai ter o resultado que ele espera. Exatamente, exatamente. E que as informações, elas estão acessíveis, né? Quando a gente fala do programa, gente, muita gente pensa só no produto em si, óbvio que é o foco, mas existe toda a regra para a embalagem, para a forma como a gente comunica rendimento. E os fornecedores de matéria-prima têm um papel essencial aí nesse trabalho. Fundamental. Né? Então vem do fornecedor, passa pelo fabricante, e aí tem o lojista, mas tem o arquiteto, tem o decorador. E é engraçado que hoje o fornecedor ele já desenvolve o produto pensando nas normas. Exatamente. Então, é muito comum o fornecedor chegar, olha, eu tenho uma amostra aqui que vai aumentar a tua lavabilidade. Hoje estamos recebendo aqui a Maíra Souza, coordenadora de produtos da Hidronorte. Maíra está há 3 anos na Hidronorte. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tinta de Qualidade. Hoje estamos recebendo aqui a Maíra Souza, coordenadora de produtos da Hidronorte. Maíra está há 3 anos na Hidronorte, veio de Pernambuco, está bem adaptada no Paraná. Sim. Maíra, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Queria que você começasse contando um pouquinho do momento da Hidronorte, ou talvez até apresentar um pouquinho a Hidronorte para quem não a conhece tão bem. Ah, legal, né? A Hidronorte é uma empresa muito conhecida no mercado, no segmento de resinas, né? É uma categoria que a gente é referência. Ela é uma empresa que surgiu ali, fundada pelo seu amado, um cara extremamente visionário, inovador. E ele conta até hoje pra gente que tá lá, né? Que ele passava nas casas e via ali as paredes pintadas, mas via aquele telhado sujo, né? E ele se incomodava com aquilo. Começou a pensar, as pessoas não vão pintar o telhado, né? Porque quando você faz uma pintura da fachada, a casa fica tão bonita e você ficava com aquela telha aparente e velha, suja. Sim. E o custo de você trocar um telhado e a manutenção é muito alto. E a resina Hidronorte surgiu daí, né? Ele era uma indústria inicialmente de produto de limpeza, ele tinha uma linha enorme. E ele começou a vender essa parte de produto para telhado, para pintar telha. E foi aí que surgiu a resina, né? Tanto que a gente fala que é uma categoria onde a gente é pioneiro. Sim. É muito conhecido quando se fala de Hidronorte, da resina. E aí surgiu nisso, depois que começaram a implementar aí as tintas e todos os outros produtos. Eu acho que a Hidronorte participa do programa desde o início, é uma coisa que tem muita relevância pra gente lá dentro. E aí é isso, né? Hoje também é referência em outras categorias, mas a gente tem muito forte aí essa força e esse DNA das resinas, muito voltada a essa identidade de proteção, né? Então, existem marcas de tinta que o foco é muito a cor, a variedade de cor, tintométrico, a gente tem também isso. Mas o Matheus traz muito esse conceito de tinta além da cor. A gente quer dar cor, quer colorir, quer mudar, mas a gente tem muito esse conceito de proteção. Então vai ser muito esses produtos, tintas emborrachadas, né, que hoje está em alta. A Hidronorte tem isso no portfólio há 15 anos. Então a gente vem muito nessa categoria de proteção e de durabilidade. É muito interessante isso porque as pessoas tendem a associar demais, né, tinta com cor. Principalmente nos últimos anos, depois que o branco deixou de ser, o branco e os tons pastel deixaram de ser as únicas referências, a cor ganhou um espaço. E se fala pouco da proteção, né? E a gente vive num país em que o aspecto da proteção é fundamental, né? Porque você tem temperaturas altas, misturadas com temperaturas baixas, às vezes com uma alternância dentro do mesmo dia. Você tem muita influência de maresia, de vento, de chuvas, tudo, né? Exatamente. Eu fiz uma viagem recentemente para o Peru e eu achei interessante que eu comecei a perceber que muitas construções lá não eram pintadas. O pessoal pintava a frente da casa e as laterais estavam sem proteção. E eu fiquei, como que faz? Tipo, não infiltra, porque é aquele tijolo ali aparente, né? Fala, não, porque o clima aqui
não chove. Isso, é seco, né? É seco, é um clima que não chove, é muito raro chover aqui. Eu falei, caramba, no Brasil isso nunca iria funcionar. E às vezes a gente nem tem noção do impacto e da importância, porque pintar já é tão intrínseco, assim, construiu, vai pintar, que muitas vezes as pessoas nem pensam no quanto isso protege, no quanto isso faz aquela obra durar, e o quanto é importante você escolher uma tinta que vai, de fato, te garantir isso, né? Exatamente. Acho que esse é um aspecto que tem muito a ver com a história da Hidronorte, né? Sim. E que se mantém. E hoje, como é que está a Hidronorte em termos de distribuição geográfica? Está no Brasil todo? Tá. Como é que vocês se colocam nesse mercado? Hoje a gente é uma indústria que tem presença nacional, a gente está em todos os estados. Óbvio que nem todos com todo o portfólio de produtos, então a gente fala que a resina e alguns produtos mais específicos estão no Brasil todo. O Grafiato, que é muito conhecido no mercado, é uma marca registrada da Hidronorte. Então a gente tem até uma confusão, né? Porque é uma marca que virou sinônimo de categoria, exatamente, né? Grafiato quando as pessoas usam como Gillette, né? Isso, quando as pessoas usam a textura rústica, coloca lá o nome Grafiato, aí todo mundo do mercado se conhece, aí de produto tem que ir lá ligar, olha, esse nome não pode usar, porque é o nome... Então o Grafiato tem uma força de marca muito grande, a resina também, e aí a gente tem também as emborrachadas, né? Hoje a gente tem um CD lá no sul do país, é uma área que a gente tem crescido muito ali no Rio Grande do Sul. Sim. É uma área que tem bastante relevância pra gente, uma área cujo consumo de tinta e de ticket médio tem uma preferência por tinta premium, por tinta com solução. Então a gente tem esse CD lá, estamos localizados em Cambé, né, que é pertinho ali de Londrina, sim, no interior do Paraná, mas temos presença no Brasil todo, em diversas regiões, no Nordeste, no Norte, enfim. Eu vi, por exemplo, na Construsul este ano, em julho, um stand enorme da Hidronorte, que mostra realmente a força que tem ali no Rio Grande do Sul. A gente vem num plano de expansão, assim, de crescimento, né? Acho que já fazem 3 anos aí, acho que até a minha vinda casou muito com esse momento. A Hidronorte, né, trouxe um novo diretor comercial, que é o Natan, começou a fazer diversas estratégias aí, e que tem funcionado, né, sobre o Matheus ali à frente, sobre ele dando toque ali, o comando, mas a gente vem nesse movimento de crescimento, e aí a gente começa a ver a necessidade. A gente sabe que o Brasil, a logística pesa muito, então o Sul tem uma relevância grande, a gente está com esse CD, tem plano de expandir para outros lugares, mas muito nesse conceito, né, de crescimento mesmo. A gente vem de 3 anos muito bons. No mês passado a gente bateu recorde histórico de faturamento. Que então, bonito, hein? A gente está super feliz, um ano desafiador como desafiador. A gente, mês passado, tivemos a grata surpresa aí, né? A gente sabe que o começo do ano foi meio devagar, acho que para todo mundo o mercado sentiu, mas esses últimos meses a gente tem ido bem. E aí a gente segue aí nesse plano de crescimento, temos novas linhas aí, estamos começando lançamos recentemente o esmalte industrial, então hoje a gente começa a andar nessa categoria de tinta industrial, que tem tudo a ver com o DNA da empresa, proteção, durabilidade. Exatamente. Então estamos com os lançamentos aí para sair ainda esse ano, né? Alguns na FEICON do próximo ano. FEICON é sempre um marco que a gente tem, né? Então a gente tem bastante coisa preparada para o próximo ano, mas estamos nessa linha aí de pesquisa. A feira foi super importante, a feira da Abrafat também, para a gente falar com o fornecedor, trazer esse novo, né? O congresso é sempre uma oportunidade muito grande da gente se conectar e já vem na cabeça o que é que a gente está procurando. Então a feira é bom que a gente já vem meio direcionado e super importante pra gente. Então tem coisa nova para chegar. Pra acontecer. Olha aí, tem é o spoiler aí. Que 2026 vem com novidades da Hidronorte. Vem sim. E como é que você avalia o impacto do PSQ, do Programa da Qualidade, no mercado e especificamente para a Hidronorte? O que ele traz de benefício? Bacana. Vou falar um pouco de mim como profissional, né? Estou no mercado de tinta há 15 anos. Comecei ali no controle de qualidade. Sou formada em química, né? Apesar de hoje estar um pouco mais na área de marketing de produto, eu sou química por formação. E aí comecei ali na área de controle de qualidade, depois de pesquisa e desenvolvimento, e é interessante como o PSQ ele é pré-requisito para tudo que é projeto, né? Desde que eu iniciei minha carreira, você pode ter a melhor ideia que for da tinta, e aí o químico lá fala, mas está atendendo ao PSQ? Né? E mesmo quando você está começando e talvez você nem entenda tanta relevância do programa, você consegue entender que é pré-requisito para todo o produto, né? Se você vai lançar um produto, ele pode ser, o quão inovador ele for, se ele não atender as normas do PSQ, não faz sentido, o programa não se adequa e a empresa não. Então, isso mostra quantas empresas estão preocupadas, usando, né, em atender, usa como referência, tipo, não dá, tem essa régua aqui e não dá para ser menos que isso, né?
Eu acho que a gente tem um desafio grande que a gente tem conseguido cumprir de trazer isso para o consumidor final, de mostrar para o consumidor final a importância do programa. É interessante que às vezes a gente fala com família, eu compro que tinta, vou escolher, né? E aí é sempre explicar para as pessoas o porquê escolher uma marca que está no programa, o quanto isso, né, te garante durabilidade, que nem a gente falou, além de cor, proteção, claro, né? Muitas vezes a gente sabe que a tinta, quando você decide fazer um processo de pintura, a tinta nem é o mais caro, né? Muitas vezes a mão de obra é muito mais caro. E aí, se você escolhe uma tinta que não tem qualidade, daqui a um ano você vai lá, vai ter que pintar tudo de novo, vai gastar de novo. Então, é ensinar ao consumidor a fazer esse custo-benefício a médio e longo prazo. Poxa, você às vezes vai pagar um pouquinho mais, porque qualidade tem preço, né? A briga é eterna. Exatamente. Porque às vezes a gente escuta, né, muito, mas por que a gente comprou de uma marca aqui que a gente nem sabe? Mas é 20% mais barata. Tá, mas daqui a 3 meses sua parede você vai ter que fazer de novo, né? Então, acho que a gente tem um desafio grande. Eu acho que hoje a gente já tem muitos meios aí. Eu acho que as redes sociais, a forma como a gente tem se comunicado, acho que a Abrafato tem feito isso de forma brilhante ali nas redes. Eu acho que a gente democratiza a informação. Eu acho que o consumidor hoje, ele tem uma tendência de ser mais crítico, né? Eu acho que antes, se você ia fazer qualquer coisa, você ia na loja e você falava assim, olha, eu quero pintar minha casa, o que é que eu uso? Hoje a gente ainda faz isso, mas o consumidor pesquisa, né? Ele não fica mais vendido ali, deixa eu pesquisar aqui o que é que estão falando. Né? Ele vai no Reclame Aqui, olha, ele vê um vídeo do TikTok, todo mundo ganhou voz também para falar, então quem usa o produto ruim e tem defeito, ele vai lá e grava e fala, então o consumidor ele tá mais consciente, né? Ninguém é um processo caro, ninguém quer gastar dinheiro em vão, claro, né? E eu acho que isso é muito positivo, porque eu acho que para as empresas que fazem parte do programa, isso fortalece, né? Isso nos fortalece, porque a gente sabe o que a gente entrega, a gente tem confiança. Não é só preço, é ruim a gente ficar só discutindo o preço. Porque fica, fulano é mais barato. Aí quando a gente, né? Muitas vezes a gente que é de produto ouve do comercial, olha, fui em tal região e tem uma marca, fala, compra lá pra gente testar. Você faz um teste de lavabilidade, não resiste a 5 ciclos, assim, com pasta, né? Então eu acho que a gente tem um desafio grande, mas eu acho que a gente tem conseguido cumprir bem. Eu acho que é de trazer isso para o consumidor final. Eu acho que o lojista hoje já entende bem isso. Né? Ele está mais próximo da gente, ele questiona. Também, o pintor, né? O pintor, ele também, ele quer uma tinta de qualidade, porque para ele usar uma tinta que não tem qualidade, vai dar mais demãos, é mais retrabalho. Às vezes ele fala, só uso essa. Eu achei engraçado. Minha mãe foi pintar a casa, eu falei, mãe, essa. Olha, mas o pintor falou que só usa essa marca aqui, né? Então ele já tem também essa fidelização e as referências. Eu acho que a gente tende a só evoluir, isso é muito positivo, para que aí sim a gente consiga começar a falar de inovação e de tecnologia, mas numa base que está todo mundo nivelado de forma justa para a indústria e para o consumidor, que é o que importa para a gente, né? É isso aí, a gente tem que... acho que você falou uma palavra-chave que é confiança. Confiança. Né? A gente tem que transmitir para o consumidor essa confiança de que ao comprar a tinta, ele vai ter o resultado que ele espera. Exatamente, né? Exatamente. E que as informações, elas estão acessíveis, né? Quando a gente fala do programa, gente, muita gente pensa só no produto em si, óbvio que é o foco, mas existe toda a regra para a embalagem, para a forma como a gente comunica rendimento, para vocês nem imaginam, mas o tamanho da letra, né? A gente, o consumidor não imagina, o tamanho que a letra tá ali, a informação que precisa conter. Então, tudo isso é pensado e desenvolvido, né? As normas e tudo que a gente faz para tornar mais fácil para o consumidor escolher ali, saber o que ele está levando. Então, por exemplo, a mudança na forma que a gente comunica rendimento, né? Dos últimos anos ali. Poxa, agora eu não, às vezes ficava lá, 550 metros quadrados. Isso não é acabado, né? Então hoje ele vai lá e tem o rendimento acabado da pintura dele. Então, são evoluções que o programa vai tendo, e é isso que eu acho também muito bacana, né, Fábio? Não é que o programa, tem esse programa e morreu. Não, gente, existe um grupo de trabalho por trás. Não é estático. Não é estático, que trabalha constantemente, né, se adaptando ao que o mercado pede, para que o programa ele continue evoluindo, né? Então, muitas vezes, para quem vê de fora, nossa, agora mais uma coisa, inventou mais. Mas o objetivo é que a gente, né, se você pega... Eu tô há 15 anos, né, não é tanto tempo no mercado. Se eu pego os testes que eu fazia na época que eu era de controle de qualidade, hoje já tem muito mais. Aí tem a textura que antes não testava e agora precisa testar. E aí a forma de fazer o rendimento mudou. Então, eu tô há pouco tempo, se eu comparar, né, a gente vem pra feira e encontra a gente que tá há 30 anos no mercado. Se pra mim, que tô a menos que isso, eu já noto tanta mudança, né? Imagine quem tá há mais tempo, quem conhece o programa. Então, isso é muito bacana, né? E eu acho que é muito importante pra indústria também acompanhar isso de perto, né? Se envolver, entender. É importante pro lojista entender essas movimentações que a indústria faz também, para que eu acho que é um trabalho a 4 mãos, né? A gente não faz nada sozinho. Isso, na verdade, é um trabalho a muitas mãos, né? Porque, inclusive, os fornecedores
de matéria-prima tem um papel essencial aí nesse trabalho. Fundamental. Né? Então vem do fornecedor, passa pelo fabricante, e aí tem o lojista, mas tem o arquiteto, tem o decorador. E é engraçado que hoje o fornecedor ele já desenvolve o produto pensando nas normas. Exatamente. Então, é muito comum o fornecedor chegar, olha, eu tenho uma amostra aqui que vai aumentar a tua lavabilidade. A referência também do fornecedor passou a ser essa. Olha, eu tenho aqui uma carga mineral que vai cobrir mais e vai aumentar o teu rendimento. Então, os parâmetros da norma também se tornaram direcionadores para que o fornecedor desenvolva produtos que ajudem a gente a cumprir a norma. Então, você movimenta toda a cadeia, né? É a indústria e aí a gente cobra isso do fornecedor e que os químicos ali vão desenvolver pensando nisso. Então, acho que é uma movimentação muito bacana, né? Todo mundo se movimenta... Uma corrente do bem, do né? bem, uma corrente do bem, uma corrente virtuosa, vamos falar assim, né? É isso que a gente quer, na verdade. E eu sei que estamos aqui esgotando o nosso tempo, mas foi uma conversa super interessante, né, muito Maíra? Bacana. Acho que temos oportunidade para repeti-la em outras ocasiões, mas foi muito bom contar com a sua presença aqui. Obrigada, eu agradeço. Queria agradecer e se você quiser fazer uma mensagem final, olhando para a sua câmera. Tá bom. Não, primeiro quero agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui, né? Um prazer, a Hidronorte. O programa tem muita relevância para a gente como indústria, como empresa. A gente toma decisões baseado no programa e até além dele, pensando em entregar o melhor ali para os consumidores. A gente é muito grato às pessoas que confiam na marca. Eu acho que existe muito essa, como marca, né? Eu acho que a gente precisa ser apaixonado pelos nossos clientes. Quando alguém compra um produto teu, ele confiou na tua marca, ele confiou na tua indústria, né? O processo de pintura é sempre um processo traumático para algumas pessoas, né? Vai bagunçar e tudo mais. Então, normalmente, a pintura, ela tá muito relacionada a um sonho. Seja um sonho de uma casa nova, seja um sonho de mudar, seja a possibilidade de proteger e de trazer mais segurança para sua família, para sua casa. E a gente é muito grato aos clientes que confiam na gente para fazer isso junto, né? Então, temos sempre buscando melhoria, né? Mas atendendo ao programa, atendendo às regras, indo além. Ano que vem é um ano de bastante novidade, né? Então, acompanha a gente, né? Se vocês não conhecem a Hidronorte, segue lá na rede social. A gente tem bastante coisa para acontecer, né? E é isso, agradecer, falar da relevância, parabenizar vocês pelo trabalho. A Abrafato tem feito um trabalho brilhante, né? Acho que cada vez mais divulguem, gente, para as pessoas que não conhecem o programa. Eu acho que muitas vezes quem assiste esse podcast são pessoas do mercado. E é importante, né? É um trabalho de formiguinha. Compartilha com a família, aquele vizinho. O pessoal vai pintar o prédio. Você já ouviu falar do programa, né? Você já ouviu que tem marcas que são qualificadas? Eu acho que a gente se fortalece como um todo e cresce ainda mais. E o importante é que o consumidor, né, ele consiga ali atender as expectativas, né? E que o programa siga crescendo e evoluindo para ajudar a gente a fazer isso. É isso mesmo. Maíra resumiu exatamente o que a gente defende, que é um trabalho coletivo, um trabalho conjunto e que vão se formando ondas para que a informação chegue a todos os públicos. Isso aí. E é isso. Obrigada. Maíra, muito obrigado. Foi uma grande alegria contar com você aqui. Eu que agradeço. E para vocês que estão nos assistindo, divulguem, compartilhem e continuem nos acompanhando, que tem mais episódios por aí. Muito obrigado. Gente. Obrigada.